estive um mês em Tóquio como professor visitante na Tokyo University of Science, e isso permitiu ter um contato mais próximo e recente com a arquitetura japonesa. Então, eu gostaria de passear um pouco com vocês por Tóquio e dar um pulinho para Matsumoto, mas, fundamentalmente, arquiteturas que foram feitas nos últimos 10, 5 anos. Seguramente andando por Tóquio, que é a maior cidade do mundo, sim, a cidade mais populosa do mundo, de repente a gente até encontra, por exemplo, essas pessoas, esse rapaz com esse abanador, isso foi no verão, esse abanador pendurado no cinto por trás, e os yukatás. Yukata, isso é um kimono, vocês talvez conheçam como kimono, mas há uma pequena diferença. Então é possível, nos bairros, nos lugares talvez mais inusitados, encontrar essa paisagem, essa mocinha vestida tradicional, com essa roupa extremamente tradicional, essas bicicletas, e curiosamente a senhora atrás, com uma roupa mais ocidentalizada e com a sombrinha, isso é algo típico também das mulheres japonesas, isso de se proteger do sol. Considerando que essas imagens foram feitas no verão, proteger-se do sol, porque o padrão de beleza feminino no Japão é ter pele clara. Então, tomar sol, enfim, esse bronzeamento não é uma coisa bem recebida pelas mulheres japonesas. Mas aqui nós encontramos esse tipo de modernidade, isto é, essa tradição dessas duas moças com os yukata, consultando seus celulares. E talvez isso isso faz parte desse contraste de um casal jovem, né, tradicional, com essas roupas tradicionais. E não porque essas roupas sejam propriamente roupas do dia a dia. Muita gente sai com essas roupas como uma forma de identidade, num certo sentido, né? Uma roupa festiva, uma roupa de gala. Gala não, desculpe, não nessa situação, claro. E nós temos esse outro tipo de jovem, que é a realidade contemporânea do Japão. Jovens numa região, no Takeshitadori, que é um bairro, é uma rua, na verdade, no qual vocês vão ver esse tipo de jovens, esse tipo de roupa, esse tipo de vestimenta, esse tipo de uniforme, podemos dizer, que é um traje, uma maneira, um modo de ser do jovem japonês hoje. Então, nós vemos um casal num ritual de matrimônio numa igreja Shinto, com todo aquele cerimonial, aquela roupa tradicional, e nós temos esse tipo de atitude dos jovens no Japão, como vocês estão vendo. Aqui são os punk japoneses, ou enfim, isto é o jovem contemporâneo japonês. E quando a gente vê na arquitetura também, fica aquela imagem tradicional, né, do Kinkakuji em Kyoto, o templo dourado. Bom, isso é a arquitetura japonesa, isso é o cartão postal tradicional do Japão. Ou os jardins secos, jardins zen, também em Kyoto, né? Bom, isso faz parte desse imaginário do Japão tradicional, mas como nós vimos, assim como os jovens, os homens, as mulheres vestindo-se tradicionalmente nas suas caminhadas cotidianas, ou, enfim, nos sábados e domingos, e os jovens vestindo-se da forma como vocês viram, na arquitetura também teremos esses contrastes. E isto é para ter uma ideia da Baía de Tóquio, com toda essa situação de avanços, né? E são algumas imagens que não são minhas, mas, bom, uma imagem de Tóquio. Esta, como a seguinte, ou a próxima. São imagens de Tóquio, desta enorme cidade de 25 milhões de habitantes. Seguinte. Sim, pode ir caminhando. Isso são imagens dessa metrópole, que é Tóquio. E por que não? São Paulo também tem um pouco esse lado, né? Seguinte. Tem até a sua Torre Eiffel, né? Ou essa paisagem noturna, típica dessas áreas como Shibuya, com essa luminosidade, com esses painéis, na verdade são grandes telões, né, de TV, que seguramente em São Paulo, com essa lei da cidade limpa, não haveria nada disso, né?
Este é um setor que nós vamos ver com uma certa calma, que é Roppongi. Esta é uma área no centro da cidade. Bem, estou dizendo centro, mas dizer o que é centro em Tóquio é uma loucura, né? Este lugar é uma área de grande atividade cultural e, recentemente, imobiliário. Roppongi é um setor da cidade que, com um tipo de habitação, um tipo de habitante bastante cosmopolita, há muitos estrangeiros que moram nesse lugar. Nós vamos ver 3 obras, em especial, bastante recentes, que mostram esse trabalho não é nem de recuperação, mas de valorização. Claro, uma especulação nisso tudo. Nós temos aqui o cemitério de Aoyama, que é um cemitério bastante conhecido, importante, como em Paris seria o Père Lachaise, é um cemitério, vamos dizer, especial. Esta área, que é Roppongi, extremamente bem servida, com o metrô, são 2 linhas, que oferece, então, uma capacidade de mobilidade na cidade extraordinária. Claro, Tóquio é uma cidade completamente, há uma malha metroviária de ônibus também extraordinário, que era o mínimo para uma cidade desse porte, né? Mas, nesse contexto, muito recentemente foi construído e inaugurado esse National Art Center, nesse canto. O Roppongi Hills, que é um grande conjunto, uma torre, com um grande centro comercial, um shopping na base, mas não é só um centro comercial, há um museu, há um teatro, enfim, um complexo, um multiuso. E o Midtown Tóquio, o Midtown, que é um terceiro complexo, como um shopping center, mas também como um centro cultural, e vamos dar uma olhadinha com uma certa calma nesses 3 projetos, né? Este Roppongi Hills é bom, nós vamos ver só rapidamente por fora, enfim, um complexo multiuso, que bom, essa é a torre o Mori Tower. Mori é um grande investidor no setor imobiliário, e no último andar nos últimos andares, obviamente, tem um mirante que tem uma vista maravilhosa, e existe no penúltimo andar um museu e um auditório chama Mori Museum. Seguramente vocês vão ver várias discussões sobre o que é botar um museu no 52º andar e coisas desse gênero, né? Mas esta é a torre projetada pelo escritório americano Kohn Pedersen Fox. E só para ter uma ideia, assim, eu só vou mostrar essas imagens. Nós não vamos entrar nesse edifício, mas enfim, é um complexo, um teatro, cinema, museu, comércio sofisticadíssimo. E o que vamos logo ali ao lado, o Kishio Kurokawa, que é um arquiteto japonês recentemente falecido, ele faleceu em outubro do ano passado. Ele desenvolveu seu National Art Center, que é um espaço de exposição. Não é um museu no sentido de ter um acervo, de ter uma coleção própria, mas são espaços para exposição. Recentemente inaugurado, foi inaugurado há 2 anos, hoje 2 anos, né? Fica, obviamente, neste caso, com uma linha passando por baixo do edifício. Então, ela tem uma conexão direta com a linha do metrô, com o transporte coletivo, né? Isto é uma ideia, enfim, dessa cobertura. Vocês estão vendo essa forma. Bom, nós vamos ver. É rigorosamente uma caixa. Essa é uma foto recém-inaugurada. Fundamentalmente são caixas, são áreas de exposição. Vocês estão vendo os 3 pisos, e um grande átrio aberto que toma os 3 pisos do museu. E com essa configuração curiosa, ou enfim, essa fachada envidraçada, que é a fachada que corresponde
à entrada, praticamente, e que é a fachada envidraçada, mas vamos ver que tipo de envidraçado é esse, desse grande átrio que liga os 3 pisos, 3, na verdade 4, há um subsolo, né? Ou abaixo do térreo. Mas é um conjunto no qual, enfim, com esse brise, nós vamos ver isto aqui. Este elemento, por exemplo, isto que está aqui fora, isso que vocês estão vendo é um fumódromo. Hoje no Japão não se pode fumar na rua. Existem lugares em que as pessoas fumam, e este, nesse caso, é o fumódromo desse museu. Bom, então, esse é o acesso, esse ingresso. Não é o lado do metrô, curiosamente, enfim. Isto é o lado de ingresso das pessoas que vêm do bairro, vamos dizer, do bairro de Roppongi, né? E vocês veem as senhoras com esses guarda-chuvas, não, essas sombrinhas, né? Que é parte dessa paisagem da cidade japonesa, né? Sempre as senhoras, ou das jovens até as senhoras de idade, todas com esse cuidado de proteger a pele. E essa fachada, toda envidraçada, essa fachada de brises, de vidro, que nunca ficou claro para mim como é que e por que isso funciona, qual é o sentido desse brise, que não é propriamente uma fachada de sol, não é para proteger contra o sol, que, claro, o verão no Japão é quente, mas não é essa coisa tropical, mas tampouco o inverno é muito rigoroso, neva, né? E essa forma que o Kurokawa vai inventar, esse edifício meio abaulado, meio grávido, né? E a gente nota certas coisas, enfim, de um certo formalismo, podemos dizer, dessa arquitetura que o Kurokawa, que é um arquiteto, enfim, ele faleceu com 70 e poucos anos, em outubro, com uma longa trajetória de uma arquitetura de vanguarda. E aqui há uma série de invenções formais, no qual não procurem razões técnicas, não procurem algum racionalismo ortodoxo ou baixo, ao contrário. Há muita invenção, ao ponto de até algumas pessoas podem dizer, bom, mas isso é gratuito, o que é isso? Né? Faz parte um pouco de hipóteses simbólicas, que não vem ao caso aqui a gente ficar muito tempo nelas, mas há coisas que, ao examinarmos, enfim, por que essa coisa abaulada, esse edifício meio grávido, né, obeso? Ou situações que, bom, claro que isso cria uma forma interessante, uma forma surpreendente, enfim, e soluções, claro que a gente vai chegando, então, bom, isso existe esse acesso, essa varanda que tem uma vista razoável para um parque. Ou daqui nós temos toda uma base que são os estacionamentos, as áreas técnicas do museu. Mas há coisas que nos surpreendem porque seguramente nós não nos habituamos ou desconhecemos certos aspectos da cultura japonesa. Por exemplo, o que será isso, né? A gente olha assim, bom, isso parece a bilheteria, né? Ou, assim, todo museu tem a sua bilheteria, a sua recepção, né? Vocês imaginam o que é toda essa estrutura aqui? Isto é um quiosque só para guardar guarda-chuva. Isso faz parte de hábitos japoneses, como vocês não entram num dia de chuva, por exemplo, ou as senhoras com suas sombrinhas, quando entram em qualquer lojinha, que pode ser uma lojinha de 5 metros quadrados, ninguém entra com guarda-chuva. Tem que deixar o guarda-chuva fora, ou fora não, tem um lugar especial, e também ninguém rouba esse guarda-chuva. Então, veja, como isso faz parte de é todo um quiosque para guardar, só para guardar guarda-chuva. E disso daqui se entra, então, há uma entrada marcada por esse cone, né? É um cone com essa porta automática, que atravessa 2 pisos, dois pés direitos, quase 3, né? Mas mostra toda essa fachada envidraçada, com essa coisa curva, que obviamente dá uma sensação, dá uma impressão forte, né?
de um pé direito triplo, uma coisa enorme, com uma certa monumentalidade, e esse cone, por exemplo, acaba marcando claramente o que é essa entrada, né? Com todas essas passarelas de manutenção, ainda mais quando vemos esse tipo de solução, que são brises e não são brises, né? Isso não funciona como brises. Quando muito, pode ser uma filtragem, uma atenuação da intensidade luminosa, que no inverno funcionaria ao contrário, isto é, essa atenuação não seria tão desejável. Mas, por outro lado, à noite, não tem fotos noturnas, mas à noite é um prédio assim, transbordando, uma coisa luminosa, bonita, né? E, enfim, isso é todo um mecanismo, enfim, os sistemas, que exige também uma manutenção incrível, mas, enfim. Há todo esse gestualismo da forma curva, criando esse espaço que é rigorosamente a recepção e um lugar para ficar, para as pessoas, um convite para onde as pessoas podem ficar. Então, vocês veem aqui uma situação de cafeteria, muito ocidental. Mas há outra situação como essa, que não é nada ocidental. O que essas pessoas estão fazendo aí? Vieram para o museu ver a exposição, vão fazer o quê? Isso é um outro hábito, um outro comportamento, uma outra característica da cultura japonesa. Existem alguns lugares, como vocês estão vendo aqui, para as pessoas simplesmente sentarem e apreciarem a paisagem. Ou ler, ficar lendo, né, como está fazendo esse rapaz. Mas é um lugar que foi, curiosamente, desenhado para as pessoas ficarem como vocês estão vendo aqui. Ao ponto de ter enfim, existe até uma plaquinha, aquelas cadeiras que estão nesse lugar para as pessoas sentarem, essa cadeira do Wegner, que é um designer falecido no ano passado, um dinamarquês, e, então é um lugar assim, com essa cadeira, há todo um sentido de ter uma peça de design, respeitar esse hábito do japonês de sentar e ficar olhando a paisagem, ou ler, que é um hábito muito, muito arraigado, leitura é uma coisa muito forte, né? E nesse grande espaço, com pé direito triplo, no qual há, então, situações como a cafeteria, aqueles bancos, e esse jeito assim, dessa entrada, que é meio shopping center, né? Escadas rolantes que levam ao segundo piso, as lojas do segundo, não, a exposição do segundo piso. E, então, há um jogo escultórico evidente dessas passagens, essas galerias que se formam até esse cone invertido, que nós vamos ver depois com mais calma, mas sempre quase que um espaço com uma certa espetacularização, em que todo mundo tem um controle geral, as pessoas entram e têm um controle geral desse lugar. Um pé direito triplo, com essa iluminação, com essa fachada ondulante, né? Há toda uma cenografia muito forte, e que, no final das contas, apenas antecede. Aqui nós estamos o piso para baixo, enfim, no subsolo, e aqui tem as pontes e todos os acessos, porque aqui ainda se mantém um certo sentido de ligação na vertical. Mas o que essas escadas rolantes nos levam a lugares, ambientes em que nos aproximamos desse grande cone coroado por um restaurante, e este cone que é um restaurante, e, enfim, essas duas senhoras que estão percorrendo como se estivessem num shopping center, mas não, de fato, esse cotidiano do espaço do museu é um lugar onde as pessoas vão também para ficar, para descansar, para relaxar. É um outro tipo de usufruto dos espaços. Veja, as pessoas sentam, leem, são espaços de estar. E o museu, então, se oferece não só para um lugar para visitação, para ir ver aquela exposição, mas também um lugar onde as pessoas vão se encontrar, sim, de repente até ver uma exposição. E aí o lugar da exposição são essas entradas mais ou menos convencionais, são caixas, os espaços de exposição. E então há momentos assim bem desse tipo de paisagismo, dessa solução japonesa, de uma janela enquadrando um jardim de bambus, né? Então isso faz parte um pouco desse diálogo com a tradição, desse paisagismo tão japonês. E aqui nós temos o tal cone, né? O tal cone invertido, com um restaurante. Na verdade, há um restaurante mais para cima, um restaurante maior, mas este é um lugar para as pessoas usufruírem, para virem
curtir a vida, meditarem, enfim. O compromisso não é necessariamente o consumo da arte, ou o consumo do que está sendo exposto. É o consumo do espaço, enquanto um lugar em que se oferece nesse projeto algo que é um lugar como poderia ser uma praça pública. Sim. E até para fora, quando no verão, sobretudo, né? E aqui nós estamos na lateral, e vocês veem que isto existe uma presença constante nessa paisagem, não só dos museus, mas das lojas e todos os recintos, né? E aqui a gente vai embora, vamos pegar o metrô. Você vê essa imagem, as costas do edifício é muito mais austero, muito mais menos vistoso do que aquela fachada ondulada, né? E aqui nós estamos indo embora e entramos no metrô. E a própria estação do metrô, o metrô passa embaixo. A própria estação do metrô também é uma coisa requintada, de desenho, de cuidado, né? É claro que não são todas as estações, mas essa estação provavelmente deve ter sido desenhada pelo Kurokawa também. E se vê, então, todo esse cuidado de criar esses percursos, esses acessos com um bom desenho. Bom, nós estávamos ali no National Center, e vamos pular agora para o Midtown, recordando também que aqui passa o metrô, e ali também passa o metrô, e passa também ao lado, quase embaixo do Midtown. Então, isso é uma questão de como esses equipamentos urbanos são extremamente entrelaçados com a infraestrutura. Que é uma coisa óbvia, parece uma coisa tão óbvia, né? Mas, por exemplo, óbvio, talvez em qualquer parte do mundo, menos em São Paulo. Porque vocês devem ter visto agora que o maior empreendimento em construção em São Paulo é aquele shopping Parque Sul, uma coisa assim, né? Ali no Morumbi. E para chegar lá, como é que se chega lá? Ou sim, pega um carro ou pega um helicóptero. E não há, nesse sentido, nenhuma relação que este novo shopping center lá no Morumbi oferece como uma contrapartida ou algo que se ofereça como diálogo para a cidade. O que é diferente deste Midtown, cujo compromisso é um pouco mais rigoroso, não só, claro, há um discurso, né, desde de ser uma arquitetura de shopping com sustentabilidade, reciclagem, de que o compromisso do shopping é estabelecer uma relação cultural com a vizinhança, e, na verdade, tem um National Art Center, tem outro Mori Museum, mas também pensado como um lugar em que a comunidade pode ter um espaço, independente de se este shopping é uma coisa absolutamente sofisticada, com aquelas lojas de grife, as melhores lojas as internacionais, como restaurantes excepcionais, estão dentro desse novo shopping. E essa torre, a gente vai ver que é um complexo com edifícios de escritórios, hotel, residência, hotel, flat. Aqui é um museu, museu da Suntory. Aqui esse Design Wing é um projeto do Tadao Ando. Este museu Suntory é do Kengo Kuma. E todo o complexo é um projeto do Skidmore, Owens & Merrill. E aqui no fundo se criou um parque, se manteve um parque, mas não é que se manteve. Depois eu vi essa imagem anterior, que tudo isso sumiu e fizeram um parque novo. Um parque completamente novo, apenas mantiveram esse tanque. Bom, isso é uma ideia do complexo antes da... Então, isso daqui é o Museu do Kengo Kuma, o Suntory Museum, e este é o Tadao Ando, o Museu de Design. E todo esse complexo e seu jardim, o novo jardim. E vamos passear um pouco por ele. Porque aí tem a torre de escritórios, o flat, a residência, o hotel, tem um dos blocos residencial, e toda a base, essa parte toda é a parte do shopping center. Há um acesso, então esse acesso permite chegar a esse grande parque. Que nós vamos dar um passeio geral aí. Bom, para vocês terem uma ideia, esta área de planejamento aqui, 102 mil metros quadrados, é
É a mesma área que corresponde a esse projeto da Prefeitura de São Paulo para a chamada Nova Luz, ou a Cracolândia. A Cracolândia tem 100 mil metros quadrados de área. Então, este conjunto maneja uma área equivalente a uma Cracolândia, no centro da cidade, no centro de Tóquio, né? E é um projeto... Bom, aqui nós temos umas imagens, que é este complexo aqui, né? Isto visto lembra do museu do Porta Sombrinhas. Aí vamos entrar pela frente, a gente pode dizer que é pela frente, né? Esta é a torre dos escritórios. E este é o piso, a galeria de acesso. Então há uma transição, vamos dizer, que com obras de arte, há uma entrada que bom, vamos caminhando um pouco, acho que melhor, é muito mais fácil ver. Esta área coberta, que vocês estão vendo que parece uma floresta de aço, né? Isto é um dos acessos para o comércio no piso inferior. Vocês veem com a água, né? Isso é uma forma de diminuir um pouco a temperatura. Não é que diminui muito, mas enfim. Sim, mas então há todo por exemplo, nesse pedaço há toda uma cenografia bastante forte. E esse é o acesso para o shopping. Este é o acesso para a torre de escritórios. Então, uma recepção, há todo um design para a galeria, né, para o comércio. E são os arredores, são os laterais. Uma das coisas impressionantes em projetos desse gênero é como, mesmo empreendimentos privados dessa ordem, oferecem espaços públicos. Se relacionam com esse ambiente, permitindo essas circulações que são acessos às estações de metrô, ou, enfim, há uma liberdade de percurso, uma continuidade dos espaços, no qual, enfim, é claro que quando você passa a porta, você, bom, eu estou dentro de um shopping, mas rigorosamente é como há uma certa continuidade que não nos é muito usual quando nós pensamos, por exemplo, nos nossos shopping centers. Há uma vamos lá. Veja, nós estamos aqui esta é uma avenida de bastante movimento e a parte, vamos dizer, comercial, aqui é o hotel, aqui tem um edifício, se não me engano, isso daqui é um dos residenciais. Isso forma uma frente comercial, como forma uma rua e não um paredão, como costuma ser os nossos shopping centers, né? Que, enfim, contornamos na esquina, forma uma cidade, uma imagem de cidade. E aqui nesses baixos, por exemplo, olha, isso é uma loja, aqui, por exemplo, isso daqui é uma grande tela. Este é o acesso, este é uma tela que muda esses dizeres, aparece uma imagem, e as pessoas vão caminhando numa boa. Isto é uma entrada do metrô, nessa calçada. Já estamos entrando pelos acessos subterrâneos do metrô. Enfim, há todo um rigor de desenho, um cuidado. Hoje até São Paulo tem, os metrôs hoje estão mais... Algumas estações estão mais bem cuidadas, né? Mas, evidentemente, isso daqui é o diálogo que um complexo como esse, um complexo multiuso como esse, tem com o sistema de transporte, com esse entorno imediato. Até que começa, à medida que se vai entrando, vai mudando, o que dá para sentir, então, que estamos entrando cada vez mais, né, dentro desse complexo comercial. Obviamente, sempre com essa coisa de acessibilidade, as coisas rigorosíssimas, né? Rigorosíssimas. Assim, obras de arte. E aí já estamos dentro.
Bom, sim, os melhores restaurantes, as melhores lojas. Vamos rápido aqui, porque eu acho que é muito mais para ter uma sensação de o que é feito aí dentro, né? Pisos de madeira, ou enfim, como se fossem de madeira, né? Escadas rolantes. Enfim, interior de um shopping. Mas bem desenhado, mas bem feito, bem executado. Aqui já é um acesso para um restaurante, né? Tem um restaurante aqui. Sim, espaços, enfim. Aqui nós estamos vendo, por exemplo, aquela entrada com as árvores de aço, né? É no segundo piso, um dos eixos de entrada aqui por baixo, mas veja, todo o mobiliário desenhado especialmente. As áreas de cafeteria. E aí vamos dar uma voltinha. Este é o Museu Santori do Kengokuma. Isto é, um arquiteto que faz um pedaço do complexo. Claro, o museu não é só a parte externa, toda a parte museológica interna que não dá para fotografar, não permitem fotografar. Mas aqui é um resort, é um dos hotéis, né? E, bom, aí está o Museu Santori Museum. E aqui, devemos prestar atenção, eu acho que é importante ver o que nós estamos fazendo. Nós vamos dar uma volta agora por aqui, porque o Museu Santori Museum é este, aqui está o Museu de Design do Tadao Ando, e nós vamos dar uma voltinha aqui até chegar ao parque. Sim. Então, é um cuidado de paisagismo do lugar público, do espaço público, que obviamente, enfim, essa água, essa lâmina d'água, sempre correndo, aquele barulhinho. É uma recriação um pouco de um certo tipo de paisagismo japonês, mas que aqui vai alcançar um outro padrão. Nós estamos passeando pelas laterais, pela lateral do conjunto. Então, é um projeto de paisagismo de um escritório norte-americano, mas muito... Claro, isso no Brasil seria inviável, né? Uma coisa dessas. Mas com uma execução, cuidado, um detalhamento extraordinário. Às vezes parecendo até Burle Marx, né? Essas manchas de vegetação com texturas diferentes. Isso é Burle Marx, chupado do Burle Marx direto, né? No Japão. Mas essa coisa da água, dos caminhos bem marcados, assim, isso é uma passagem marcada com podotátil, piso podotátil, enfim, há todo um cuidado, piso, essas coisas de piso, de acabamentos, de paisagismo é extraordinário. É um museu de design cujos diretores, ou os curadores, um deles é o Tadao Ando, outro é o Issei Miyake, o estilista, e há também outros designers que são esses curadores desse museu. Isso foi tudo patrocinado por esse empreendimento, o Midtown, Tóquio. Pela frente é desse jeito, né? É um Tadao Ando até um pouco diferente, se pensarmos no tipo de arquitetura que ele faz, ou fazia, né? A rigor, esse é um museu que vai para baixo. A boa parte do museu é subterrânea, né? Porque por trás não tem nenhuma graça esse edifício. Não tem absolutamente nenhuma graça. Não só não tem nenhuma graça, enfim. É um edifício que tem uma fachada, a fachada que se volta para o parque. Aqui há todo um cuidado do paisagismo, né? Algo assim, os detalhes são impressionantes detalhes. Os cuidados, e claro, de manutenção também, né? Porque essa questão do espaço público. Esse espaço público é extremamente valorizado no Japão, e num empreendimento como desse porte, que significa também retornar algo à população, à cidade, ao bairro, né? Então, essa, por exemplo, é a ponte, é o acesso, a passarela que liga a parte do setor comercial, centro comercial, com o jardim. Esse jardim que, por exemplo, nesse trecho, né, esse gramadão. Esse gramadão impecavelmente mantido,
onde as pessoas... isso é tão novo, isso foi inaugurado em abril de 2007, que as pessoas ainda nem conhecem direito esse lugar. Nem conhecem, assim, as pessoas estão descobrindo aos poucos que existe esse espaço. Então, vocês veem, isso é um jardim, como vocês estão vendo, é um tapetão, e as pessoas já estão, aos poucos, começando a perceber, a usar esse lugar, né? O jardineiro, né? Bom, o pessoal de manutenção padece, né? Sim, então vocês veem este tipo de relação que se estabelece com um grande vazio, que faz parte do shopping, desse centro comercial, desse centro multiuso. É parte, esse grande vazio é parte. Não só esse pedaço, mas como este Hinokicho Park, que é um grande jardim que é o remanescente do que foi o jardim da antiga vila que existia nesse lugar, e depois quartel. Sim, é um jardim, é um parque, como vocês estão com todos os... proibido jogar golfe, skate, enfim, tem todas as regras de um parque, né? Mas é um jardim japonês. Foi feito um jardim japonês, com todas essas características do tanque, do grande tanque d'água, o uso da pedra, da vegetação. Esse hábito, por exemplo, essa casinha, esse quiosque, né, essa casa, também, assim como nós vimos lá no National Art Center, os japoneses sentados numa cadeira olhando para a paisagem, a mesma coisa vem desse hábito das pessoas sentarem e ficarem olhando o jardim e a água. Essa contemplação, essa coisa da meditação, que é parte um pouco dessa cultura japonesa, assim, talvez a coisa mais próxima que no Ocidente se conhece é o chamado Zen budismo, né? A coisa da contemplação, da meditação, da introspecção, né? Assim, as pessoas simplesmente ficam sentados. É parte desse equipamento público, como esses outros lugares em que as pessoas sentam e fazem nada, simplesmente sentam, porque é um espaço público que este complexo oferece para a população. Playgrounds com essas peças desenhadas. E agora vamos passear sem palavras por esse jardim. Vocês vão reparar, enfim, todo esse cuidado da vegetação, da combinação da vegetação. Vocês estão vendo o complexo daqui, né? A água, a cascata, aquele barulho que some. Na verdade, isso fica tão isolado que o ruído em volta desaparece, porque está no fundo daquela avenida movimentada. Mas todos esses elementos do paisagismo, essa água, esse barulho que faz a água, esse arranjo de pedras, a combinação da vegetação, pedra, a forma das folhas e um pouco de educação ambiental.